O Redação PFC começa agora. O Redação PFC número 104 está iniciando neste sabadão 20 de maio. Eu, Enio Augusto, tenho também participando deste episódio, como sempre, quase sempre, Marcos Boazzi. Tudo bom, Marcos? Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Você que está aí há 3 semanas da Maratona do Rio de Janeiro. Hoje eu sei que é o seu dia daquele longão, então vai lá. Bom treino para você. Mas antes, fique bem informado aqui com a gente. Tem que ficar sempre bem informado, porque aqui tem muita informação. Por exemplo, onde mais você saberia que é o Dia Mundial das Abelhas? Abelhas são muito importantes para o mundo. Quem já assistiu o filme B-Movie sabe. Acabou as abelhas, acabou o mundo. Então, preserve as abelhas. Hoje no Brasil é dia do pedagogo e dia do técnico em enfermagem, finalizando a semana da enfermagem. Além disso, em 20 de maio de 1873, Levi Strauss patenteia sua nova invenção, o jeans. Olha só como é que a história é legal. Em 1872, Jacob Davis, um alfaiate lituano, aliás, nós vamos falar de um lituano recordista mundial em breve, olha como tudo tem relação, que comprava regularmente as peças de Levi, comunicou um problema que as suas calças apresentavam. Os bolsos descosturavam facilmente com o duro trabalho nas minas. Então, eles encontraram uma possível solução: reforçar os cantos dos bolsos com rebites. E aí eles apresentaram essa patente e temos o que é hoje o jeans. E aí o Levi virou Levi's, né? Foi, na verdade, a primeira calça do Levi's, ou seja, quem fez foi o Levi, era a calça do Levi, Levi's, que a gente chama aqui no Brasil de Levi's, que é essa marca que a gente conhece. E que, inclusive, para mostrar que é forte, né? Você já viu o símbolozinho dela? Já prestou atenção no símbolozinho dela? Não. Uma calça jeans sendo puxada por duas carroças, 2 bois, um negócio assim, tipo, como se fosse puxando ela para os lados opostos. E o jeans no meio, assim, tipo, amarrado nos 2 negócios sem rasgar. Olha aí, então, o PFC é muita cultura, né, pessoal? Que coisa sensacional. Continuando aqui também, em 20 de maio de 1983, cientistas anunciaram que o vírus da AIDS foi isolado. Em 20 de maio de 2007, o Romário marcou o 1000º gol da carreira. Milésimo daquele jeito, né, pessoal? Mas, enfim, também em 2007, os Simpsons chegaram ao número 400, o episódio. Hoje eles já estão no 749, na temporada 34, não acaba nunca os Simpsons. E em 2019, morreu o Nick Lauda, que foi tricampeão de Fórmula 1. E antes de ir para as notícias, lembrando sempre que você tem o cupom PFC10 na Trackfield, por falar em correr 20 na Live Run XP e o PFC na Maratona de Floripa. Além disso, acompanhe todos os nossos episódios, que tem sempre entrevista, tem o PFC Debate e o Por Falar em Tênis. Começamos o Redação de hoje com uma notícia que não poderíamos deixar de falar, porque ele foi nosso entrevistado. Se você ainda não ouviu, vá lá conferir. Alexander Sorokin, o lituano de 41 anos, foi lá e fez o recorde mundial dos 100 quilômetros, Marcos Boazzi. Foi entrevistado pelo PFC, fez mais um recorde mundial. Exatamente, o Alexander Sorokin, como você bem disse, já foi entrevistado por esse podcast. Aliás, se você não escutou, volte lá, procure no seu feed lá os podcasts antigos e ache a entrevista com ele, que a entrevista com ele é muito boa. Ele tem um inglês bem basicão, dá para entender perfeitamente. Ele conseguiu finalmente pegar o recorde dos 100 km para ele, né? Porque assim, vamos lá, vamos explicar a bagunça. O recorde oficial estava na mão no japonês, se chama Nao Kazami. Fez em 2018, 6:9:14, 6 horas, 9 minutos, 14 segundos. O Sorokin já tinha metido uns 6 horas, 5 minutos e 41 segundos numa corrida de 100 km que foi feita numa pista, isso ano passado, mas não foi ratificado, ou seja, não foi aceito lá. O World Athletics viu algum problema lá e não aceitou esse recorde. Então o que o Sorokin fez? Foi lá agora e correu 100 km sendo validado, e ele fez em 6 horas, 5 minutos e 35 segundos, ou seja, ele melhorou o próprio tempo em míseros 6 segundos, mas agora o recorde oficial dos 100 km é dele, 6 horas, 5:35. Para você, eu vou facilitar a sua vida aí pra você não ter que ficar fazendo um monte de conta. Correr 100 km nesse tempo é uma média de 3 minutos e 39 por quilômetro. Então ele rodou para 3:39 durante 6 horas, um pouquinho mais de 6 horas. Ele fez isso lá na cidade natal dele, na Lituânia, em Vilnius. Ele ficou dando volta num quarteirão lá que tinha 1 milha de distância. Foram ali 61 voltas nesse percurso, onde ele conseguiu finalmente colocar o recorde oficialmente no nome dele. Exatamente. E aí, pessoal, agora vai... Você que está vendo no Spotify e no YouTube, vai aparecer um videozinho na vertical do Sorokin. Para você que está só no podcast, é só o áudio.
porque o que eu fiz? Direct pro Sorokin. Hey, my friend, você pode enviar um áudio para nós para colocar sobre o recorde mundial? E ele acabou mandando um vídeo. Então, pô, muito legal. Agradeci ele também me agradeceu, porque eu falei congratulations. Então você confere aí o áudio bonitinho do Sorokin, totalmente em inglês. Aí a gente volta aqui e fala mais ou menos o que ele falou. I had big pressure because we did the race in my native town. So it was some pluses, some minuses, because, like I said, it was big pressure from everything, from media, from people. I knew that I need to run fast and do something, but it was minus. Pluses was big, very big support during the race. So the people push me, because I broke this record for 6 seconds. So I can say that it was not 100% of my abilities. I had little problem end of the middle of the race. My stomach was hot. So plan A did not plan A, because I wanted to run faster than 6 hours. So I think it's possible, but not that day. Maybe I little relax. Too much relax between 16 and 90 kilometers. I look on the watches and see I need to push, because I can't broke the record. So last hour I ran really fast and did it. So I'm happy. Of course I'm happy, but I can do it faster, I think. Então é isso aí, pessoal. Vocês ouviram aí, é um inglês mais básico, mais simples de entender, mas a gente resume, né, Marcos? O que foi que ele disse? Que foi na cidade dele, tinha uma certa pressão por ser na cidade natal, mas também tinha um apoio da população e estava um pouco calor também, né? Ele sentiu um pouquinho do calor, ele disse ele especialmente na segunda metade, mas sim, se a gente for olhar, ele fez muito bem, né? Ele fez 3 horas e 2 nos primeiros 50 quilômetros, depois acabou fechando em 6 horas e 5, então ele perdeu só um pouquinho ali, perdeu um pouquinho mais de 1 minuto na segunda metade, e ele disse que é isso, ele tinha alguns pontos negativos, como a pressão, um pouco de mídia, inclusive a pressão da mídia, mas que os pontos positivos superavam tudo isso, e a galera ali incentivando. Ele chegou ali perto do final, os últimos 10 km, e percebeu que ia ter que dar uma acelerada para conseguir bater o recorde, e conseguiu, com isso, ter 5 recordes no nome dele atualmente. Então ele tem 5 recordes ao mesmo tempo. Tem recorde dos 100 km, recorde das 100 milhas que ele fez em 2022 em Israel, e as maiores distâncias percorridas em 6 horas, em 12 horas e em 24 horas. Então ele tem atualmente 5 recordes aí do atletismo, né, principalmente de longas distâncias, no nome dele. Sorokin aí se consolidando como o maior ultra-atleta, ultramaratonista, como a gente pode chamá-lo, né, da atualidade. Exatamente, seu Marcos Boss. O Sorokin falou para nós a história dele, contou um pouco lá no podcast, você pode conferir também. E um dado legal é que a semana de pico dele, nas semanas, Marcos, chegava a ter 360 quilômetros, o que dá uma média de 50 quilômetros por dia. Né? Claro que não era 50 por dia, tinha dia que tinha muito mais, então rodou bastante. Rodou bastante. Exatamente. E aí, no áudio vocês escutaram, ele falou, né, que ele até, com esse calor e até um pouco mal de estômago, ele sentiu um pouco como se fosse estufado no momento. Ele acha que é possível correr esses 100 km abaixo das 6 horas. Não foi dessa vez, quem sabe no futuro, mas atualmente ele diz que o próximo objetivo dele mesmo é conseguir correr 200 milhas, ou seja, um pouquinho mais de 320 quilômetros em 24 horas. Ele já chegou muito perto disso, né? Esse recorde dele atual das 24 horas é de 319 quilômetros, 61, né? 610 metros. Ele teria que correr 321 quilômetros, 860 metros. Então ele teria que correr aí 2,2 km mais do que ele já conseguiu em 24 horas para ser primeira pessoa a conseguir correr 200 milhas nesse tempo. E ele disse que esse é o próximo objetivo dele, porque ele tem negócios a concluir com as 24 horas. Maravilha, então tá aí, ó. E só para trazer aqui desses 100 quilômetros, se ele fizesse abaixo de 6, daria uma média de 3,36. Então, ficou por pouco, porque se você olhar até no Instagram dele, tem as parciais dos 70 ao 80, 80 ao 90, ele deu uma desfocada, ele falou ali que, né, talvez por esses problemas de calor e tudo mais, ele perdeu um pouco de ritmo, então ele sabe onde ele errou. Acho que do jeito que ele é focado, ele vai chegar lá. Então, muito obrigado, Sorokin, e congratulations again pelo vídeo. E tivemos Marcos Boas e o Ronex Kipruto, que a gente tanto fala dele aqui, recordista dos 10 quilômetros, recordista mundial,
foi suspenso por causa de doping, mas não porque ele se dopou, mas foi por causa do doping, né? Deu um probleminha pro nosso querido keniano Kipruto. Exatamente, ele que tem aí 26, 24 nos 10 quilômetros, fez lá em Valência em 2020 e também tem a terceira melhor marca de meia maratona da história, com 57,49. Na verdade, ele não caiu num antidoping, né? Vamos explicar mais ou menos. Ele tomou uma suspensão por causa do passaporte biológico. Então, esses atletas de alto nível, né, tanto no ciclismo também acontece isso, no atletismo, eles são monitorados constantemente, né? Tem visita surpresa aí dos órgãos reguladores, aí, das agências de antidoping, e com isso eles vão criando um histórico do atleta. Então, não necessariamente eles têm que encontrar a substância no sangue do atleta para levantar a hipótese do uso de doping. Variações de alguns dos indicadores dos exames podem indicar uso de substâncias. Então, talvez assim, o cara tem um pico de testosterona, você não consegue encontrar que diretamente tem ali o uso de testosterona sintética, mas um pico muito grande ou de qualquer outra substância, não sei o que, isso pode indicar que em algum momento ele fez uso de doping, e foi isso que aconteceu com o Kipruto. Ele que tem aí já o seu passaporte biológico já faz um tempo, desde 2018, os resultados dos exames mostraram variações atípicas. Então, ele está suspenso e aguarda-se uma explicação por parte dele. É uma suspensão temporária, assim, preventiva, né? Ele pode vir explicar o que aconteceu, se foi um remédio, sei lá, se naturalmente ele tem alguma coisa diferente e tudo mais, e ser inocentado e nada a ver, ele volta a competir, não vai atrás de tirar recorde dele, nem vitória, nem nada disso. Se ele não conseguir explicar e justificar o porquê dessa variação atípica nos exames, aí realmente ele pode ser julgado e condenado a uma suspensão, e aí vai depender, aí pode chegar inclusive a 4 anos de suspensão ou até mais do que isso, dependendo do que o pessoal julgar, nesse caso não aceite a defesa do Hronić Kipruto. Exatamente. Esse passaporte, né, Marcos, é uma forma de que as agências encontraram de tentar. Eles sempre vão estar atrás do doping em si, né? Mas esse passaporte, eles conseguem ver essas variações que talvez num exame você não detecte, mas aí você vai dizer, ué, por que subiu isso aqui? Agora o Kipruto vai ter que dar uma explicação ali. Ele já falou aqui, né? Ele falou, I don't cheat or dope. The truth is on my side. This is all I can say. Né? Ele disse que não se dopa, obviamente ninguém vai dizer que se dopa, né? Então temos que aguardar novas decisões. E caso ele consiga comprovar que não tem realmente nada disso, já deu uma complicada porque foi divulgado. Então, para a maioria das pessoas, agora o Kipruto é um dopado, entende? É um tipo de coisa que, mesmo que ele não seja, vai ser difícil tirar essa coisa, que nem o Mo Farah, que era treinado pelo Salazar, que caiu naqueles negócios da Nike lá. Então, sempre vai ficar uma aura de suspeição, mas o Kipruto está suspenso provisoriamente. Não necessariamente ele se dopou, mas não vamos botar a mão no fogo por ele, né, Marcos? O Quênia já, ano passado, mais de 50 casos de coisa, eu não sei. Assim, não dá para falar que nem que sim, nem que não, até porque a gente não tem nem conhecimento técnico para isso, mas tá em suspensão. Se tem algo que conta a favor dele, justamente o contrário do Mo Farah, ele é treinado pelo O'Connell, que é um treinador irlandês. Ele é muito famoso por ter treinado já vários corredores quenianos, a Edna Kiplagat, inclusive, e ele tem mais de 50 anos de carreira como treinador e nenhum caso de doping entre os seus atletas. Então, pelo menos a parte do treinador, ele tá mais tranquilo do que o Mo Farah, que estava envolvido com o Salazar lá, que tem uns casos bem esquisitos. Mas também não é garantia de nada. Vamos esperar aí os próximos semanas, talvez aí meses, em que o Hronić Kipruto deve apresentar sua defesa e a agência vai avaliar e julgar e ver se aceita ou não. Exato. Por enquanto ele está suspenso. E nós vamos para a próxima notícia. Neste fim de semana, domingão, nós vamos ter uma corrida que tende a ser muito rápida. Teremos o quê? A Great Manchester Run, os 10 quilômetros dessa prova que está na sua 20ª edição. Olha aí, e a Ellen Obiri vai correr lá, Marcos Boas. Ela que é a atual campeã, né? A Ellen Obiri, que recentemente venceu lá em Boston, agora vai correr em Manchester para tentar manter a sua coroa lá nesse 10K que é bem rápido. O pessoal gosta de chamar tudo de The Great, não sei o que lá, Run, né? Então tem The Great North Run, The Great, não sei o que, Run, né? Que é The Great Manchester Run. Então, ano passado, a Ellen Obiri ganhou aí com 30 minutos e 15 segundos, apenas 4 segundos na frente da Ashley McColgan, que quebrou o recorde britânico na oportunidade, e esse ano ela volta lá para tentar ganhar mais uma edição. Embora esse ano a Ashley McColgan não vai estar na prova, ela está ainda se recuperando do problema que ela teve no joelho recentemente, inclusive tirou ela da Maratona de Londres.
Outras atletas que estarão serão a Pere Jepchirchir, queniana, que é campeã olímpica, e a medalhista de prata nos 5.000 metros, Sembere Teferi, da Etiópia, completa aí o field feminino bem forte, hein? Teferi, Jepchirchir e Obiri para uma prova de 10K, fortinho, hein? E vai ter o Mofara no masculino nos 10 quilômetros, que é o grande nome de destaque, mas tá naquela coisa, né? As últimas provas antes de encerrar a carreira, encerrar o ano. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Ele já venceu lá em 2018, mas esse ano, não sei. Acho que temos nomes aí que vão chegar na frente dele. A gente traz na semana que vem para vocês o resultado. A Maratona do Rio 2023 divulgou os percursos das provas. A gente já sabia mais ou menos onde ia ser, eles fizeram algumas pequenas mudanças, mas está aí tudo divulgado agora, Marcos Boas, como tem que ser, né? Prova divulgar o percurso. As do Brasil, eu ainda acho que elas demoram muito para divulgar o percurso. Às vezes eu entendo por causa do poder público, mas seria bom já dar uma ideia, né? Pelo menos agora, Porto Alegre e Rio, a gente já sabe exatamente onde elas vão passar. É isso aí, a Maratona do Rio e a meia, né? Que no caso vão ser disputadas ali no final de semana de Corpus Christi, então dia 10 de junho no sábado para meia e dia 11 de junho no domingo para a maratona. Elas definiram aí o percurso, tem pequenas alterações em relação ao ano passado, nada muito significativo, e obviamente que a prova explora aí as belezas do Rio de Janeiro. Então vai passar ali pelo Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, Museu de Arte Moderna, Museu Histórico Nacional, vai passar obviamente pela Beira-Mar também, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo. Aproveita ali todas as belezas da cidade e conta aí com atletas para tentar quebrar o recorde do percurso, embora eu acho que o da meia masculina tá difícil de quebrar. Quem se lembra, ano passado o Danielzinho correu lá, meteu 1:01:03, mas né? ele vai voltar, né? Ele deve fazer essa meia de novo esse ano lá e eu acho que a meta dele vai ser baixar esse tempo, porque é a única pessoa que poderia baixar, né? Ele mesmo, porque o outro não vai ter como baixar esse 1 em 1 aí. Acho difícil aí um outro atleta conseguir, mas vamos ver. Então já tá tudo definido aí, você que vai fazer a prova, vai lá, estude o percurso, saiba por onde vai passar, para depois não ter surpresas no dia da prova. Exatamente. E qualquer coisa, se você ficar com muita dúvida, tem um Instagram da Maratona do Rio. E também, se você tiver outras dúvidas, vai lá no perfil do Silvio Boia, no programa Quilometragem, que também ele tem tudo sobre a Maratona do Rio. O World Athletics apresentou o mascote do Mundial de Atletismo de Budapeste. Ah, que bonitinho, Marcos. Apresentaram o Yuhu, uma velha raca húngara nativa que foi escolhida como símbolo da competição. Então, resumindo, os atletas que forem ao pódio vão receber também os seus bichinhos, que é uma ovelhinha bonitinha. Não é tão bonita assim, mas é uma ovelha. Bom, só de curiosidade, essa ovelha é uma espécie típica lá da Hungria, só existe naquele lugar, só existe naquele país, não existe em outro lugar do mundo. É isso, né? Depois vocês entram lá dar uma olhada lá, eu sinceramente acho meio esquisita, mas tá lá, é uma ovelha que usa tênis, Isso. uma camiseta regata Isso. e tá de pé fazendo o Vzinho da vitória. Bom, sei lá, achei meio... Mas você vê, ela usa regata porque ela sente calor, não aqueles a lã toda que ela tem, não é problema. Ela é tipo o Pato Donald, ela usa a camiseta, mas não usa a calça, né? Como assim? Ela tá pelada, praticamente ela tá pelada. Bom, sei lá. Tá aí, ó, a ovelha, mas pelo menos, né, Marcos, é um bicho que só tem lá, então tá legal, é um mascote ok, que combina com a região. Se você for lá em Budapeste entre 19 e 27 de agosto de 23, provavelmente vai ter para vender esse bichinho lá. E agora temos uma notícia que é incrível ainda em 2023, mas 2023 reserva absurdos, né? Uma corrida feminina na Espanha pediu desculpas, Marcos Bose, porque ela deu de premiação para as mulheres um processador de comida. É complicado, né? É complicado. 7K Carreira de la Mujer, que aconteceu em Madrid. Tipo, é corrida para as mulheres, homenagem. O que vamos dar de prêmio para as mulheres? Um processador. Não pode. Não, assim, a prova chama Carreira de la Mujer. Mulher, sei lá como é que fala isso. Não. Eu fico abismado, porque assim, não tem um departamento do vai dar merda pra esse pessoal. Não existe isso, né? Tipo, você olha, é tão claro, não tem ninguém que levanta a mão e fala assim, pessoal, vocês não acham que vai dar merda? Aí a gente, quando fala besteira aqui, que você corta. A gente sabe que não pode deixar aquilo sair no episódio. E aí o pessoal aqui não pensa isso. Bom, de qualquer jeito, a organização da prova ainda veio com uma declaração, né? Com uma nota oficial tentando se desculpar e dizendo que entende que de uma perspectiva enviesada,
pode realmente ter um pouco de... Ou seja, eles, na verdade, eles não estão se desculpando, eles estão tentando se eximir da culpa. Mas eles dizem que entende que pode ter uma certa controvérsia e tudo mais, e pede desculpa se esse foi o caso. É a pior desculpa, é aquela assim, pede desculpa a quem se sentiu ofendido. Não, velho, você tem que pedir desculpa e acabou, não é a quem se sentiu ofendido. Mas, bom, seguindo. Geralmente, Marcos, o pedido assim é: pede desculpa a quem se sentiu ofendido, com uma camisetinha branca, bonitinha, com um fundo legal, dizendo que eu tenho muitos amigos que são. Isso, é pior ainda. Eu tenho até amigos que são. Tipo, eu tenho até amigas mulheres. É quase isso que a Repórter da Brava falou. Mas que assim, eles queriam só dizer que o processador não era para ser considerado sexista, mas sim que é o ideal para qualquer esportista, qualquer atleta que quer melhorar a sua vida, seus hábitos nutricionais. Que Não ficou desculpa bom, né? esfarrapada. Não ficou bom. Nessa prova, quem venceu foi a sérvia Ivana Zagorak, uma das 32 mil participantes. Ela venceu o evento com 24,7. E eles falaram, né, que não tem, que isso aí não era uma premiação, porque não tem prêmio. Os prêmios são os troféus, isso são presentes dos organizadores, mas como você falou, né, era só... Provavelmente o departamento que vai da merda dele eram todos de homens, e homens sem noção. E daí assim, não, tudo bem, processador de comida, ninguém vai ver problema. Tá, então eles pediram desculpa porque, obviamente, eles tiveram que pedir desculpa, mas eu acredito que ano que vem não vai se repetir essa premiação. O ucraniano corre sem camisa uma meia maratona na Groenlândia, Marcos Boas. Foi correr sem camisa uma meia maratona lá no gelo. Por que ele fez isso? Meu Deus do céu, menos 18 graus. Menos 18. Bom, olha, vamos lá. Aí você pensa assim, bom, o cara deve ter um grande motivo para fazer isso, né? O Vladimir Aslan deve ter os seus motivos para fazer essa maluquice. Mas não, ele só diz que ele se sente sempre muito bem correndo assim. Ele que já correu aí várias vezes nas temperaturas negativas ali no Central Park, em Nova York. E ele diz que ele gosta de se vestir de uma forma bem leve, mesmo nos dias mais frios. Então, sem jaqueta, sem camiseta de manga comprida, sem camiseta até, é só short, na verdade, e tênis já tá suficiente. E ele diz que isso impacta de uma maneira positiva na cabeça dele, se sente rejuvenescido, se sente vivo. E aí ele falou, vou correr lá na Groenlândia a menos 18. E ele quer voltar ainda lá para nadar 1 milha no Atlântico Oceano, lá na Groenlândia. Boa sorte, tomara que ele sobreviva a esse desafio. Ele já falou que essa corrida foi uma das coisas mais difíceis que ele fez na vida dele. O pessoal tá querendo sair muito da zona de conforto, né? Eu acho que não precisava ser tanto assim, mas tudo bem. Parabéns aí pro Vladimir que chamou a atenção. Então, mas o mais maluco, sabe o que é? É que pra ele não tá saindo da zona de conforto. Na verdade, ele tá na zona de conforto dele, que é correr sem roupa no frio, né? Então ele teria que colocar roupa, né, na verdade. Isso, exatamente. Esse Vladimir tá todo errado aí. Meu Deus do céu. Bom, vamos para a próxima notícia. E agora nós vamos para a sessão animalesca para terminar este Redação PFC. Primeiramente, aqui é tipo uma trilogia, Marcos Boas. É basicamente uma trilogia. Primeiramente, dia 5 de abril, um urso aparentemente tinha assassinado um corredor de 26 anos, um italiano lá no norte da Itália. Ele estava correndo e apareceu morto, esturricado. Foram ver, puxa, parece que foi um urso que matou ele. Essa foi a primeira parte. Embora ataques de urso aí são raros e tudo mais, mas era o que tudo parecia, né? Eles falaram assim, ainda se você for um corredor de trilha ou que está correndo assim e se viu face a face com um urso durante seu treino, você só tem que torcer para não ser uma ursa-mãe que está aí com seu filhotinho por perto, porque daí provavelmente você não estará mais neste mundo para contar história. Mas caso contrário, você tem que sair de lado, andando devagarzinho, não chamar muita atenção. Você não pode estar entre os filhotes, sabe, Marcos Bodes? Mãe ursa é pior que quero-quero. Que o quero-quero não vai te matar a princípio. A gente acha que não. E aí o que aconteceu? Semanas depois, eles suspeitaram que o urso que tinha matado o corredor italiano também tinha atacado 2 outros corredores, Marcos Boas. Depois que o corpo desse corredor foi encontrado, eles fizeram uns testes de DNA e descobriram que esse urso que atacou o Papi, na verdade, era um urso já identificado pelas autoridades italianas. E os ursos lá identificados usam tipo uma coleira com GPS. E eles viram que esse urso, que era o JJ4, JJ4, né? JJ4 não, porque não é na Inglaterra nem nos Estados Unidos, então é JJ4.
Ele, né? É italiano. Ele já era um urso que tinha feito um ataque a um pai e a um filho em 2020. E nessa época, a promotoria lá, o Ministério Público da Itália, já tinha pedido que esse urso fosse morto, uma eutanásia, né? Que ele fosse sacrificado, seria a palavra mais correta. Porém, naquela época, o tribunal julgou isso improcedente, dizia que não fazia sentido. E mesmo com esse ataque em 2020 contra esse pai e esse filho, eles não iriam sacrificar o urso e o urso ia continuar livre na natureza. E esse mesmo urso é o urso que supostamente matou aí o Andrea Papi em 2023. Eis que vem a reviravolta, a última notícia dessa trilogia, porque evidências do DNA sugerem que JJ4, o urso que acreditavam que matou o italiano, pode ser inocente. A reviravolta completa da trilogia, Marcos Bose. Porque eles falaram assim, não, quem matou o Andrea Papi foi um urso macho, não foi uma ursa fêmea. Por causa da mordida, né? As Exato. marcas dos dentes não condiziam com uma ursa fêmea. A JJ4, na verdade não era o JJ4, era a JJ4, era uma ursa fêmea de 17 anos de idade. Eles chegaram à conclusão ali que as coisas não indicavam que era ela, não. Embora tenha tido essa confusão toda do DNA, não era a JJ4. Então, o pessoal pediu a soltura da ursa, porque falou, não precisa mais ficar presa, né? Ela não precisa mais. Que isso? Ela que é bom inocente. Que não mataram logo, né? Que realmente teve uma busca de DNA, um julgamento do urso. Muito bom isso. E aqui, ó, Marcos, a mãe do Papis, ela falou também que ela não apoia que seja morto o urso, sabe? Então, todo mundo está a favor da liberação da ursinha, da ursona, que, na verdade, aparentemente, não tem nada comprovando que ela matou, né? No final das contas. Menos esse Maurizio Fugatti aí, que é o presidente da província de Trentino, ele ainda acha que devia ter matado. Na verdade, ele acha que já deviam ter dado um tiro nela na hora da captura já. Tipo, ele não tá muito afim dessa ursa sobreviver, não. Bom, ele quer paz lá na província dele. Só que, na verdade, são os humanos que estão incomodando os ursos, né? Não é bem os ursos. Enfim. Aliás, naquela área também já teve um outro ataque de urso já, o urso MJ5 também uma vez já atacou já uma outra pessoa também no começo desse ano. Então, acho que se matar a JJ4 aí vai ser um pouco injusto, porque ela não é a única que tá fazendo os ataques contra pessoas. Isso, e só lembrando que os ursos, eles são monitorados também por GPS, né? Eles têm aqueles colarzinhos com GPS que eles botam e tal. E nesse ataque, o que aconteceu? Na notícia está dizendo assim, né? Que o monitoramento, ele ficou suspenso antes e durante o ataque que o italiano sofreu por causa da falta de sinal no colar. Então, justamente na hora que ele foi atacado, o GPS perdeu o sinal. Parece bem coisa de filme programada, né? Mas há um mistério de que o urso matou o corredor. É aquela frase, né, Marcos, que a gente já falou em outros podcasts que a Duda trouxe, né? If it's black, fight back. Se é um urso preto, lute de volta. If it's brown, stay down. Se é um urso marrom, você se deita. If it's white, say good night, porque se for um urso branco, aí não tem absolutamente jeito nenhum de você sobreviver. Leve essa dica para a sua vida. E para terminar as notícias animalescas, um falcão surpreendeu um corredor e atacou ele e deixou seis buraquinhos na cabeça. Não matou, mas deixou alguns danos na cabeça do corredor lá que estava correndo e um falcãozinho atacou ele. Exatamente. O Ewan Cameron, na Escócia, ele é escocês, estava lá na Escócia, lá numa vila lá onde ele mora, e estava correndo, tranquilinho, a vila chama Frockenheim. Ficou meio alemão esse nome, né? Acho que é... bom, sei lá, eu não sei como é que fala, mas vamos ficar com isso mesmo. Frockenheim, sei lá. E ele foi, de repente, quando ele percebeu, foi atacado por um falcão, que ele falou que parece uns socos na sua cabeça de tão forte que é o ataque do falcão. Ele falou que ficaram com vários cortes, né? Tipo, não foi nada muito sério, mas foram aí 6 buracos na cabeça. Obviamente, o falcão tem tanto o bico quanto as garras bem afiadas. Imagina, ele vai lá e crava aquelas garras na cabeça. Não deve ser algo realmente muito gostoso, não, né? Não é bom. Eu não recomendo. É sempre bom você ficar atento. Embora eu achava que não era algo tão comum assim, mas eu acredito que, assim como no caso dos ursinhos, geralmente é quando mexe perto dos filhotes ou ovos que chega perto que eles se sentem ameaçados que acontece isso, né? Geralmente um animal não te ataca assim por puro prazer. Os animais geralmente eles só te atacam se sentem ameaçados. Então talvez o nosso querido escocês possa ter passado perto ali, alguma coisa assim. E não deve ser legal, né? A gente falou do quero-quero antes.
Um quero-quero já dá uma incomodação se ele te atacar, se você pensar bem. Imagina um falcão nervoso vindo na sua cara. Você não tem nem cabelo, Marcos Boas. Pior ainda pra mim. Mas pelo menos eu vou estar de boné. Vai dar pra proteger, né? E isso me lembrou, Marcos, que aqui às vezes na rua que eu corro, tem uma partezinha de uma rua que tem vários urubus. O urubu, quando ele se sente ameaçado, obviamente ele te ataca, e o urubu é um perigo, porque se ele te bica, o bico dele é podre, porque ele só vai em comida podre. Só tem bactéria naquela porra, infecção na certa, né? Isso, porque o estômago dele é um negócio super que absorve todas essas porcarias, mas fica no bico, se ele te pica, você provavelmente vai morrer. Então eu sempre torço para os urubus não me atacarem ou não acharem que eu sou alguém que tá morrendo e vem para cima de mim, sabe? Daí quando eu tô no longão, bem ruim, eu nunca passo naquela rua, para eles não achar que tá um ser vivo quase morto, sabe? Não. Ou então quando já tá muito longo no treino também, aquele fedor, né? Aquela carniça, né? Que vai atrair o urubu. Então cuidado aí, pessoal. E agora, para terminar, vamos para as provas do fim de semana que nós temos aqui, ó. Track and Field Run Series em Fortaleza, Track and Field também vai ter em Vitória, vai ter a Live Run XP em Salvador, a meia maratona Oakberry aqui em Florianópolis, vai ter a meia maratona sustentável em Manaus e a ASICS Golden Run em São Paulo, tudo nesse fim de semana. E também pelo mundo, além da Great Manchester Run que a gente falou, vai ter no sábado, hoje, a Matoni Karlovy Vary Half Marathon na República Tcheca e amanhã, domingo, 21 de maio, a TCS World 10K em Bengaluru, na Índia. E agora vamos embora, Marcos Boss. Tchau para você. Eu sei que você já voltou a correr, né? Já voltamos, né? Já voltamos na última quinta-feira. Hoje tem mais um treininho de 30 minutos apenas de rodagem bem tranquila. Vou poder aproveitar a estrutura da assessoria que tem longão pra galera. E aí hoje tem treino longão. Então tem bolo, tem suco, tem aquele monte de coisa. Todas as vezes que teve isso, eu tava rodando 30 quilômetros no começo do ano. E quando eu chegava já tinha tudo destruído. Já estavam desmontando as mesas. Eu nunca chegava a tempo. Essa vez vai ser a minha redenção. Eu vou correr 30 minutos, vou sentar lá, vou comer, vou beber até não aguentar mais e ver o pessoal se lascando fazendo 30, 32, 35. Isso aí, só falando, né? Falta pouco, tá acabando. Exatamente. Então vamos embora, pessoal. Voltamos no próximo Redação no 105 e não esqueça de nos acompanhar. E se você estiver vendo isso aqui no sábado, domingo, geralmente domingo agora eu tô fazendo meus vídeos de domingo em forma de live, então você pode participar porque eu devo sobreviver e completar. Eu tenho 18 quilômetros para fazer nesse sábado e 28 no domingo. Então o vídeo de domingo vai ser falando sobre isso. Acho que sobrevivo e completo, eu conto para vocês como foi. Voltamos no próximo Redação. Tchau! Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.